Como é bom estar aqui nessa manhã para ouvir a palavra do nosso Deus, algo que nós amamos tanto. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Abacuque 3. Se você puder manter aberta a sua Bíblia, nós vamos voltar algumas vezes nesse capítulo. Abacuque 3, nós vamos ler a partir do versículo 17. Esse mês, nós estamos falando sobre a série O Triunfo da Fé. Então, nós ouvimos os pastores falarem sobre Abacuque 1, Abacuque 2, e agora nós vamos abordar Abacuque 3. E esse profeta Abacuque, ele é diferente dos outros profetas que nós estamos acostumados a ouvir. Então, os profetas, geralmente, eles ouvem algo de Deus e então eles passam essa informação para o povo. Então, são os profetas que dizem algo ao povo. Mas o profeta Abacuque não. Ele tem uma experiência única com Deus, ele ora ao Senhor, então o Senhor o responde e ele descreve no livro de Abacuque essa experiência pessoal que ele viveu. E é isso que nós vamos ouvir nessa manhã. Se você tiver com a sua Bíblia aberta em Abacuque 3, a partir do versículo 17 diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, e nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, e nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Amém? Você pode orar comigo nesse momento? Senhor, nós estamos aqui, Pai, na sua casa, em família, para ouvir o que o Senhor tem para dizer a nós nesta manhã. Senhor, nós pedimos para que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações, nos encha com a Sua presença, ó Deus. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos estar atentos à Sua voz. Nos ajude, Senhor, a sermos cheios da presença do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor Jesus, nos ajude, Pai, a adorar ao Senhor enquanto ouvimos a palavra, Pai, a mudarmos os nossos corações e para que quando nós sairmos daqui nessa manhã, nós possamos estar transformados pela Sua gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar à vontade de se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Nós não temos muitas informações sobre o contexto histórico onde Abacuque viveu, mas alguns teólogos, eles acabam nos dizendo algumas, na verdade, duas possibilidades que eu vou descrever para vocês, mas nas entrelinhas do seu livro, no livro de Abacuque, a gente consegue entender que ele viveu um momento muito difícil, um momento terrível de morte, de luto, de roubos, de derramamento de sangue. O momento em que Abacuque viveu foi um momento de desastre naquele povo. Inclusive, Abacuque, ele descreve que ele viu coisas terríveis como crianças sendo abandonadas à sua própria sorte, crianças sem os pais que eram julgadas, pais que matavam os próprios filhos, coisas terríveis. E vendo tudo isso, Abacuque resolve orar a Deus. Como um cristão, ele decide orar a Deus de uma forma desesperadora, porque o momento em que ele estava vivendo era desesperador. Então ele clama a Deus, pedindo a intervenção divina, pedindo a ajuda de Deus. Mas ele sentia que aparentemente o Senhor, o nosso Deus, ele estava apático. Ele sentia que Deus não estava vendo o que ele estava passando. Ele sentia que Deus não estava presente naquele lugar. Parecia que Deus estava tão distante. Mesmo ele clamando ao Senhor, o Senhor não respondia. E ele estava distante daquele povo. Tanto isso, que no início do livro de Abacuque, ele inicia esse livro com um clamor desesperado para um Deus que aparentemente não estava vendo nada do que estava acontecendo. Mas ele inicia esse livro clamando e gritando socorro ao Senhor.
A gente pode ver isso, se você tiver com a sua Bíblia aberta em Abacuque, no capítulo 1, o versículo 2 diz assim, Abacuque dizendo a Deus, ó Senhor Deus, até quando eu clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando eu gritarei violência e tu não nos salvarás? Ou seja, são palavras muito fortes que o profeta Abacuque ele descreve, como se ele estivesse vivendo uma crueldade terrível. E no texto de Abacuque, ele descreve como violência, e essa palavra violência, escrito no original hebraico, tem a tradução como Hamas, que é um termo que nós temos ouvido muito ultimamente, porém, esse termo, ele significa crueldade que envolve derramamento de sangue. Ou violência seguida de derramamento de sangue. Então, esse termo aparece 6 vezes somente no livro de Abacuque. Então, nós podemos entender nessa forma que realmente o momento que ele estava vivendo era muito cruel e muito desesperador. Inclusive, quando Deus fala com Noé, ele diz que ele iria destruir o povo que estava com as mãos cheias de Hamas. Ou até mesmo no livro de Jonas, Deus fala dos ninivitas que também eles estavam com as mãos cheias de Hamas. Um povo violento, ações violentas com derramamento de sangue. Então, Abacuque ele estava em um contexto muito violento, um contexto triste, com muitas injustiças e derramamento de sangue. E tudo indica, como eu falei no início, os teólogos eles têm 2 possibilidades do contexto histórico onde Abacuque vivia. A primeira é que ele viveu em um dos momentos mais críticos de Judá. O período que antecipa o Império Neobabilônico, comandado pelos caldeus. Essa é a primeira possibilidade. E um parênteses aqui sobre o que é esses caldeus, quem eram os caldeus, era uma nação totalmente cruel. Uma nação que andava por aí, de cidade em cidade, roubando coisas que não pertenciam a elas, roubando moradias que não pertenciam a elas. E assim elas cresciam e se multiplicavam. Então os caldeus eram pessoas ruins, um povo malvado, pessoas literalmente tomadas por demônios. Então nós conseguimos entender o momento em que ele passava. E a gente pode encontrar mais sobre esse momento histórico em 2 Reis 24, do versículo 10 ao 14. Então, esse período antecipou a queda de Nínive, onde Judas, inclusive, ele foi enviado para alertar as pessoas, para alertar o povo sobre as injustiças, sobre os pecados que eles estavam cometendo. E Judá teve um momento de crise muito forte, crise de fome, crise monetária, crise de muita violência. E isso automaticamente levava as pessoas, levava aquele povo a matar outras pessoas, a roubar, até se prostituírem. Então o momento era terrível. E também existe outra possibilidade que os teólogos contam sobre o contexto vivido por Abacuque, que é que ele viveu no período de Nabucodonosor, no mesmo período de Daniel. Então tem essas 2 possibilidades, mas mesmo assim, sendo uma ou outra, um momento de crise era claro. Um momento desesperador, onde o caos imperava. Então Abacuque, mesmo ele sendo um servo de Deus, por ele estar naquela circunstância, naquele momento, ele se desespera e ele sente que a fé dele estava abalada. Porque ele sentia que Deus não estava vendo tudo o que ele estava passando. Ele sentia que Deus não estava vendo o que o povo estava fazendo. Ele só conseguia ver a violência. Como se Deus não se encontrasse mais em lugar nenhum. Então Abacuque ele descreve no texto assim. Algumas palavras. Ele diz: destruição, iniquidade, vexame, violência, frouxidão da lei, o ímpio que oprime o justo, o juiz que se faz comprável. Essas são algumas palavras que foram usadas por Abacuque para descrever o momento que ele estava vivendo. Então o profeta, ele ora desesperadamente a Deus, pedindo a intervenção. E nesse momento de oração, Abacuque ele nos mostra como é uma oração em momento de desespero. Não aquelas orações lindas e bonitas que nós estamos acostumados a ouvir, com poemas, com declarações de amor ao nosso Deus, que é sim maravilhoso, mas Abacuque nos mostra uma oração em um momento de crise, uma oração desesperada.
Uma oração onde nós clamamos a Deus, não de uma forma bonita, mas de uma forma desesperadora. E nesse contexto em que Abacuque viveu, de roubo, de insegurança, de medo, de prostituição, onde as pessoas negligenciam a palavra de Deus, não acreditam na palavra de Deus, vocês conseguem ver alguma semelhança com os dias de hoje? Com o que nós estamos vivendo hoje? Medo, roubo, insegurança, morte. Então nós também estamos vivendo momentos como esse. E muitos de nós, assim como Abacuque, quando nós passamos por momentos assim, nós temos a nossa fé abalada. Quando nós enfrentamos situações desafiadoras, muitos de nós temos a nossa fé abalada. Mas no capítulo 2 do livro de Abacuque, Deus revela ao profeta que até a vinda dos babilônios não estava fora do seu controle. Ou seja, no início, Abacuque grita socorro a Deus pedindo a intervenção, porque o seu povo estava indo contra a palavra do Senhor. O seu povo estava matando e roubando também. Então, Deus responde, olha Abacuque, vai piorar. Obviamente essa não era a resposta que Abacuque estava esperando. Mas Deus diz assim para Abacuque, que mesmo que não pareça, Deus ainda estava no controle de tudo. Então Deus lida com algumas situações e quando nós nos desesperamos, mas muitas vezes essas situações são por nossa culpa ou rebeldia. Ou rebeldia de pessoas anteriores a nós. E nós nos encontramos em situações e contextos desafiadores assim. Mas o Senhor Deus, Ele mostrou no capítulo 2 que Ele sempre está no controle de tudo. Deus disse ao profeta que ele deveria se agarrar nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, nas promessas divinas. E Ele disse, eu ainda estou no comando das coisas, mesmo que não pareça, tudo está sob o meu controle. E muitos de nós dizem, bom, a gente vai entrar em 2024, né? Muitos de nós dizem assim, eu nasci em 1900 e bolinha. Eu já vivi tantas coisas nessa vida, eu já passei por tantas coisas. Eu sei o que vai acontecer, eu sei como as coisas funcionam. Eu já vivi muitos anos. Meus irmãos, vocês sabem quantos anos o Senhor, nosso Deus, viveu? O nosso Deus, Ele vive eternamente. Nada surpreende o nosso Deus, nada sai do controle do Senhor. Então Deus mostra que Ele agiria no momento certo e que Ele estava no controle. Abacuque 2, o versículo 2 também diz, e o Senhor Deus disse, escreva Abacuque em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas, essas viverão por serem fiéis a Deus, o Senhor. Então Abacuque, ele nos mostra que mesmo em um momento de crise, como muitos de nós passamos momentos de crise, como luto, como separação, problemas financeiros, nós não devemos chutar o balde, né? Nós não devemos desacreditar do Senhor ou ter a nossa fé totalmente desestruturada, desacreditar das promessas do Senhor. Abacuque nos mostra que mesmo em um momento de crise, um cristão deve orar ao Senhor, mesmo que de uma forma desesperada. Deve orar ao Senhor, se derramar em sua presença e confiar na soberania de Deus. Existe uma frase que é atribuída a Agostinho que diz: a fé consiste em acreditar no que não vemos e, como recompensa disso, vermos aquilo que cremos. Em Hebreus 11, o versículo 1 diz: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não vemos. O versículo 6 também diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois dele se aproxima quem tem fé. Essa pessoa precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam,
Movido por santo temor, ele construiu uma arca para toda a sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. E também pela fé Abraão, quando chamado, o versículo 8 diz, ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora ele não soubesse para onde estava indo. Pela fé ele peregrinou e viveu em tendas, como se estivesse vivendo em uma terra estranha, mas era a terra prometida. E também Isaque e Jacó, que foram co-herdeiros dessa promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus, o Senhor. Então, meus irmãos, a fé, ela é uma decisão. É quando nós acreditamos firmemente que as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Que a palavra do Senhor, ela não se contradiz. Que a palavra do Senhor é viva, eficaz e verdadeira. Então, mais para frente, no livro de Abacuque, no capítulo 3, nós podemos ver que o profeta, depois da sua oração e desse momento com Deus, ele não está mais tão ansioso, tão desesperado, tão medroso. Nós podemos ver no capítulo 3 que ele começa a adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, contar das suas maravilhas, das suas promessas, da sua soberania. Então Abacuque, ele começa a acreditar e confiar no Senhor. Nós podemos ver no Abacuque 3, o versículo 17, o próprio Abacuque, ele diz, depois de tudo isso, Deus, ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar e nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos e nem gado nos currais, Senhor, mesmo assim, eu darei graças a Ti e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força e Ele torna o meu andar firme como de uma corça. Ele me leva para as montanhas onde eu estarei seguro. Então o Senhor Deus, ele começa a mostrar para Abacuque que ele mais uma vez derrotaria o mal, que mais uma vez ele derrotaria os faraós, que mais uma vez ele derrotaria os babilônios. Ele traria justiça para as pessoas, ele resgataria os oprimidos. Deus mostra para Abacuque que ele agiria no tempo certo. No tempo certo ele agiria, e ele está no controle de tudo. Então agora o profeta, a partir disso, ele começa a contemplar o Senhor, a sua beleza. Ele começa a confiar no Senhor e na sua intervenção no momento certo. Abacuque, ele foi da queixa, do desespero para a confiança no Senhor. Abacuque, ele foi do desespero ao descanso no Senhor, mesmo em meio ao caos. Abacuque, ele se agarra desesperadamente na esperança da salvação que só o nosso Senhor Deus tem para nos dar. Ele se agarra na confiança de que um dia o Senhor, o nosso Deus, ele virá nos salvar. Abacuque decide viver pela fé. Você pode dizer assim comigo? A fé é a certeza, firmeza nas coisas que não se veem. A palavra fé em hebraico, ela significa fidelidade. Ela significa firmeza em algo. Existe uma história que eu ouvi recentemente, eu ouvi do arqueólogo, teólogo e professor Rodrigo Silva. Diz assim: imagine agora que você está no meio do oceano, que você acabou sofrendo um naufrágio e não tem ninguém perto de você, nenhuma pessoa e nem nada para você se segurar. Então você começa a nadar desesperadamente porque o mar está muito agitado. Só que de tanto nadar, seus braços começam a se cansar e suas pernas ficam exaustas. Então você começa a sentir muitas câimbras em todo o seu corpo e você fica desesperado porque você não está mais conseguindo manter o seu rosto para fora da água. Então você tem certeza naquele momento que você vai morrer. Nada vai salvar você. Não tem nada que possa acontecer. Você vai morrer. Mas, de repente, como por um milagre, você avista uma boia próxima a você. E o que você faria?
A resposta mais óbvia é que a gente juntaria todas as nossas forças que sobraram e nós nadaríamos desesperadamente até a boia e ao chegar nela nós nos agarraríamos a ela com todas as nossas forças. E esse ato de se agarrar em algo, de se agarrar nessa boia que você tem certeza que seria a sua última chance de salvação, nada mais salvaria você além dessa oportunidade. Esse ato de se agarrar é o que os judeus chamavam em hebraico de emoná, que é traduzido como fé. Meus irmãos, ser justificado pela fé significa quando nós somos justificados pela firmeza, a certeza, quando nós nos agarramos desesperadamente à salvação, porque nós sabemos que nada mais irá nos salvar. E essa semana eu estava lembrando também do momento quando todas as pessoas, quando Jesus estava pregando e de repente algo que ele disse incomodou as pessoas, então todas elas foram embora. Então Jesus olha para os discípulos e diz: vocês também não vão embora? E os discípulos respondem: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Meus irmãos, não importa o que nós estejamos passando, luto, desespero, medo, a presença do Senhor nunca vai faltar para você. O Senhor nunca nos abandona. E a fé, essa firmeza, ela vai muito além de um conhecimento intelectual ou de rezar aos domingos. Vai muito além de alguns que se apegam em coisas físicas também. A fé é quando nós nos agarramos ao Senhor nosso Deus, como Abacuque que em meio ao caos, ele se agarrou ao Senhor e ele conseguiu descansar. Se você tiver com a sua Bíblia aberta em Abacuque 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. O versículo 1 diz: esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Depois de toda essa experiência que Abacuque teve, ele diz: ó Senhor, eu ouvi falar do que tens feito e eu estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Senhor, mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Deus, vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e na terra todos o louvam. O Senhor brilha como a luz e raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis e atrás dele vêm doenças mortais. Ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam morrendo de medo. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas, por onde ele tem andado desde a eternidade. Eu vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão morrendo de medo. Senhor, é contra os rios que estás irado? É contra o mar que estás furioso? É por isso que montas nos teus cavalos e vem vindo no teu carro de guerra. Pegas o teu arco, Senhor, e te preparas para atirar as tuas flechas. O Senhor cavas a terra com enchentes, as montanhas se viram e tremem. Uma tromba d'água caiu do céu e as águas debaixo da terra rugiram. As suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da sua lança. Senhor, na sua ira, marchaste pela terra inteira, e na tua fúria pisaste as nações, saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que o Senhor escolheste. O Senhor feriste o chefe dos maus, e acabaste completamente com o seu exército. Com as tuas flechas mataste o comandante dos soldados, quando eles vinham avançando como uma tempestade para nos atacar. Eles vinham tão orgulhosos, querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Senhor, montado nos teus cavalos, tu marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Ah, Senhor, quando eu ouvi tudo isso, eu fiquei assustado. E os meus lábios tremeram de medo. Eu perdi todas as minhas forças e eu não pude ficar de pé. Portanto, Senhor, eu vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacaram. E ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas,
Ainda que não haja azeitonas para apanhar e nem trigo para colher. Ainda que não haja mais ovelha nos campos e nem gado nos currais. Mesmo assim, Senhor, eu darei graças a Ti e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força e Ele torna o meu andar firme como de uma corça. O Senhor me leva para as montanhas onde eu estarei seguro. Você pode ficar em pé no seu lugar nesse momento? Essa semana, enquanto eu meditava nesses versículos, enquanto eu meditava nesta mensagem, o Espírito Santo, ele me lembrou de uma canção que diz assim: não é mais uma canção, não é para impressionar multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo: preciso de Ti, preciso de Ti, preciso de Ti, mais do que tudo, eu sei que eu preciso de Ti, Senhor, preciso de Ti, preciso de Ti, mais do que tudo. Meus irmãos, no momento do luto, o Senhor estava lá. Quando você não tinha mais ninguém, porque todos deixaram você, o Senhor estava lá. Quando você passou por momentos desafiadores e terríveis, o Senhor estava lá. A presença do Senhor nunca vai nos faltar. E nós precisamos somente dEle, somente do Senhor. Mais do que a próxima batida do nosso coração, mais do que a próxima respiração, somente do Senhor é que nós precisamos. E se você olhar ao seu redor agora, na sua frente, atrás de você, você vai ver pessoas que estão passando por situações tão difíceis que você nem imagina. E se você é essa pessoa nesse momento e está sentindo de que Deus não está vendo o que você está passando, se você está sentindo que Deus não está ligando, de que Deus não está fazendo nada, eu preciso lembrar você que Deus nunca nos abandonará. Que Ele é soberano, que Ele está no controle, que nada sai do controle de Deus. A sua presença nunca faltará para você. Amém?